Está começando o programa 100 Ponto, uma realização da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. Eu sou o jornalista Guilherme Oliveira e hoje aqui comigo no Estúdio Hall, na Rua da Ladeira, ela que é secretária-geral do Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul, Inara Ruas. Um prazer te ter aqui, Inara. Obrigada, Guilherme. O prazer é nosso, do Sindicato dos Enfermeiros, que também é filiado à CUT, assim como os sindicatos bancários. Muito obrigada pelo convite. E junto com a Inara, Júlio Gessien, que é presidente do Sindisaúde do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Júlio? É isso aí, Guilherme, tranquilo, tudo bem. É prazer aí estar com vocês, Inara, companheira de tantas lutas, né? E nós aqui, em nome do Sindisaúde, pretendemos fazer esta conversa com todos e todas, dentro do conhecimento, dentro daquilo que chega para nós e a gente vai buscando transmitir sempre de fontes seguras. Hoje, o tema de debate é o piso da enfermagem e a reconstrução da saúde. O piso, então, foi aprovado no Supremo Tribunal Federal. Para enfermeiros é R$ 4.750, técnicos de enfermagem R$ 3.325, auxiliares de enfermagem e parteiras R$ 2.375. Inara, como é que o sindicato que tu representas aqui enxerga essa questão do piso e ele ter sido aprovado com esses valores? É uma luta histórica. Qual é que é a posição do teu sindicato quanto a isso? Como disseste, Guilherme, é uma luta histórica, né, de mais de 30 anos. Este não era o piso, né, que nós tínhamos, o piso almejado pelos enfermeiros do país inteiro era R$ 7.700 para uma jornada de 30 horas. Né? Desvincularam, nesses arranjos políticos que foram feitos em Brasília, desvincularam o piso das 30 horas, que é uma outra luta nossa da categoria da enfermagem, e, por sugestão do COFEN, né, que é o Conselho Federal da Enfermagem, foi criado o piso ético. Então, esse 4.750 para os enfermeiros seria o piso ético para não penalizar a patronal. Né? O Sindicato dos Enfermeiros luta, né, para que todos recebam um piso, mas tem esse adendo, né, que não era o piso dos nossos sonhos. Júlio, o que a gente vê nos hospitais é que os técnicos auxiliares têm que ter mais de um emprego para conseguir ter um salário digno, né? Com a questão do piso, isso muda? Guilherme, a gente pode estar comentando sobre isso, mas eu acho fundamental a gente complementar um pouquinho mais o que iniciou a Inara. Perceba o seguinte, o projeto do Fabiano Contarato, do Partido dos Trabalhadores lá do Espírito Santo, vem numa lógica de fato reconhecer esta luta histórica dos trabalhadores e das trabalhadoras da enfermagem no país, né? E lá a gente tratava de um piso de R$ 7.700, ou seja, a gente para técnicos e auxiliares? Na verdade tinha essa questão dos percentuais, né? Tinha os percentuais, mas a questão como um todo é que o valor era praticamente o dobro do que acabou se arranjando, como bem trouxe a Inara, né? Então, o reconhecimento vem, a gente tem que ter clareza, porque assim, é como tu estava dizendo, como é que isso reflete nos hospitais? Cara, reflete bem, porque ao fim e ao cabo a gente tem aí essa longa história e que acaba chegando com certa dificuldade, já visto que a gente não tem até o momento a implantação do piso de fato, né? Então teve toda essa questão jurídica que se envolveu aí desde o ano passado, e a gente pode estar conversando um pouquinho mais adiante, mas enfim, a gente tem o piso. Tá? E a partir disso, nós do Sindisaúde, a gente vem trabalhando muito na lógica de conseguir a implementação de fato no contra-cheque. Isso para nós é fundamental, porque bem tu disseste, nós temos a questão de muitos trabalhadores de estarem atuando em 2 empregos. Isso é comum na enfermagem, atuar em 2 empregos. Pior do que isso, são trabalhadores que ainda conseguem trabalhar em 3 empregos e mais. Falando de uma categoria que é majoritariamente feminina, ou seja, 80% da categoria são mulheres, né? Algumas delas ainda conseguem fazer o 4º turno, porque ainda, além de trabalhar em 3 empregos, ela ainda tem que chegar em casa e atender a sua família. Muitas delas, mães solos. Exato.
Se a gente for ver a questão do piso, né, dos valores aqui, né, então, enfermeiros, R$ 4.750 para 44 horas semanais. Muda muita coisa? Como é que é a realidade hoje? Como é que ela fica a partir desse piso, né? Bom, primeiro que essa jornada de 44 horas semanais não existe, né? Nos hospitais, as jornadas geralmente são de 12 por 36, né? E na atenção básica, né, nos postos de saúde, são jornadas de até 40 horas para quem trabalha em estratégia de saúde da família. Se não é 30 ou 20 horas. Então, tu não pode vincular o piso a uma jornada, né? Porque senão tu vai receber muito menos do que o piso. E outra tentativa também que a patronal tem tentado fazer é transformar o piso em teto. Isso não existe. Mas hoje está vinculado à carga horária? Esse piso está vinculado às 44 horas? É isso que o parecer do STF, né? Essa última votação, que não foi favorável para a enfermagem dos ministros do STF, deixaram. E é o que o Júlio falou antes. O Fórum Nacional de Enfermagem, que faz parte a Federação Nacional dos Enfermeiros, que eu sou diretora também da Federação Nacional dos Enfermeiros para a região sul do país, a CNTS, CNTSS e o COFEM, são entidades ligadas à enfermagem que estão juntos lá em Brasília defendendo o nosso piso, né? No dia 12 de julho, na madrugada, por volta das 2h, foi publicado um Diário de Justiça Eletrônico do Supremo Tribunal Federal, a ata de julgamento encerrado no dia 30 de junho, tá? Da medida cautelar da ADI 7222. Portanto, a partir da data de 12 de julho, a patronal tem 60 dias para realizar as negociações coletivas com as entidades dos trabalhadores. Os privados, públicos, têm que procurar os sindicatos para negociar. Porque em 60 dias, esse piso vai ter que estar lá no contra-cheque do trabalhador. Então, nós estamos esperando, né? O SERGS, que é o Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul, representa 31 mil enfermeiros nesse estado. Nós queremos essa negociação com a patronal e vamos fazer da melhor forma possível para a categoria que a gente representa. Tu sabe, Guilherme, que essa é uma questão extremamente delicada quando a gente está conversando sobre o piso e a questão da jornada, né? Perceba o seguinte, nós começamos a discutir já no Brasil a jornada de 4 dias. Tá? Então, está sendo discutido hoje, já com propostas, inclusive, de empresas que tenham interesse de aderir sem a redução salarial. Tá? Então, quando a gente está falando de uma questão de reduzir jornada para 32 horas, vai lá o conservador STF e vai dizer que o piso da enfermagem é para 44 horas. Tá? Então, beira um absurdo essa questão conservadora do STF de estar influenciando nesta questão do piso, que foi muito claro. Cara, a lei, lá, se eu não me engano, no artigo 2º, parágrafo 1º, ela diz o seguinte, que o piso estabelecido na lei é independente da jornada. Como é que os caras que têm que julgar a lei simplesmente vão lá e fazem lei? O STF está fazendo lei, isso é fato. Tá? Então, é bastante desagradável isso. Mas Júlio, olha só, na realidade que existe hoje no Brasil, sem a questão do piso, né? Um técnico de enfermagem que faz 44 horas semanais, ele ganha em média quanto? Cara, a questão é delicada, tá? Por exemplo, se nós formos... Primeiro que a gente não tem técnico que faça essa jornada. Não tem, tá? Não tem técnico que faça 44 horas. A esmagadora maioria dos técnicos fazem uma jornada de 180 horas. Tá? Então, alguns irão contratar com 192, até 197, né? Porque tem a questão do mês que tem 31 dias. Então, eventualmente, para se respaldar, os caras fazem essa contratualização de 192 horas ou 197. Mas, a bem da verdade, a jornada da enfermagem, principalmente a jornada 12/36, que está sendo muito utilizada, aliás, a gente usa muito à noite e alguns lugares já estão trazendo ela para de dia, o que nós somos contrários a essa jornada
de 12,36 de dia, ela é muito danosa ao trabalhador e certamente ao paciente, certamente à família. Bom, isso é uma outra discussão, tá? Mas, enfim, as 180 horas, ela é a jornada preponderante na área da saúde. Então, como é que o STF vai simplesmente amassar, pisar, sapatear em cima da lei que foi criada, né? E vamos lá, houve todo o envolvimento do Senado, houve todo o envolvimento... Cara, o próprio, independente lá dos problemas que foram gerados, o próprio presidente acabou sancionando a lei no formato que estava. Então, por que o STF está transformando um direito que a gente já abriu mão, Inara? Nós abrimos mão. É verdade. Quando era lá 7 mil, a gente acabou... não vamos falar da interferência... Eu vou falar da interferência do Corém, tá? Do Corém-Cofem. Eu vou falar, tá? Mas assim, ó... Inara, a verdade é o seguinte, nós tínhamos lá uma proposta de 7 mil que chega em 4.750. Então não é aceitável isso, sabe? Sacanagem do STF. Enfim. Não, e também, eu ainda não entendi por que esse piso não começou a ser pago, porque ele tem que ser retroativo a maio, né? E o governo federal, o atual governo federal, né? O governo do presidente Lula, diz que vai, até dezembro, vai completar as faixas salariais para chegar no piso das categorias de enfermeiro, técnico, auxiliar e parteiras, né? Mas, qual é o problema? Os municípios tinham um prazo, e isso sempre acontece nesse país, né? Para informar o número de trabalhadores nas suas respectivas categorias. O que a gente vê? Um CNES desatualizado. Então, o governo federal estimou que tal município tem 10 enfermeiros, e se programou para enviar né, um valor X, e o município dá a grita. Não, mas eu não tenho 10, eu tenho 40 enfermeiros. Então, assim, também é uma falha dos municípios de não informar, né? A quantidade de trabalhadores... Inara, deixa eu te atrapalhar, porque assim, eu fico te ouvindo que na verdade, eu acho que isso é sacanagem. Eu também acho. Eu acho que isso é sacanagem, Guilherme. Porque assim, não é aceitável que um município que receba a verba da União, que tem que prestar conta dos valores, tá? Não atualize os seus funcionários. E a gente está falando de hospitais, por exemplo, que não encaminharam a RAIS. Então, aqui em Canoas, por exemplo, tá? Que é ali o HU, o HPS, não enviaram as RAIS. Então, não se tem uma ideia lá no CNES quem são os trabalhadores de Canoas, da saúde de Canoas, né? Por mais que tu tenha ali o Nossa Senhora das Graças, que veio a verba, uma verba bem importante para Nossa Senhora, que vai ser 6 milhões de reais, porque assim, ó, a gente não pode simplesmente olhar só para a questão, estão pagando um piso da enfermagem. Cara, isso é muito mais amplo. É muito mais amplo pelo seguinte, tu tá colocando 6 milhões a mais na economia daquele município, tá? E mais ainda, a possibilidade daquele trabalhador que faz 3 turnos, por exemplo, abrir mão de trabalhar e aí a gente está falando de criação de novos empregos. Tá? Então, eu acho que é muito singela o olhar de estamos criando um piso da enfermagem. Não, isso vai muito mais além. Vai colocar mais dinheiro rodando, porque assim, ó, o dinheiro saiu de algum lugar, tá? Saiu de alguma colcha de retalho para vir para trabalhadores da enfermagem, que normalmente moram naquele município e que vai impulsionar a economia local. Tá? Então, não dá pra gente pensar só nisso, né, Inara? Não, e até pode perguntar, tá, mas e a origem? Eu nunca vi isso. Tu vai criar um piso e tu tem que dizer de onde é que vão tirar o dinheiro para pagar o piso, né? Porque a patronal fica lá em berço esplêndido esperando de onde é que vão tirar o dinheiro. Bom, falaram sobre dinheiro de loterias, né? De até jogo do bicho. Até o garimpo. Garimpo, mineração. Então, assim, esses percentuais, né, vários deputados sérios que estão apoiando a nossa luta têm dados indicativos, né, da onde virá esse dinheiro, sem penalizar orçamento federal, sem penalizar os orçamentos municipais, mas sim, existe uma, não sei se posso dizer sacanagem, malandragem, né? Eu diria que é. Mas eles estão empurrando, né? Empurrando com a barriga o nosso piso. Azar o deles. Vão ter que pagar retroativo. Né? Sim.
É lei, tem que pagar. Como eu disse, no dia 12 de julho foi publicado a ata, né, do STF. A partir da publicação da ata, a patronal tem 60 dias para sentar com os sindicatos para negociar. Se não negociarem, daqui a 60 dias é obrigatório estar lá o piso. E se não pagar o piso, a gente vai ajuizar, né? Embora não se queira, né, Júlio? Mas A questão do ajuizamento ela é meio delicada, porque, cara, a gente tem um judiciário ainda que parte dele é progressista e parte dele é conservador. A gente ainda tem, né, isso, e por incrível que pareça, no governo anterior, isso aflorou muito, a questão do conservadorismo, ele aflorou muito no judiciário, tá? Então a gente tem algumas... Mas a justiça trabalhista sempre está a favor do trabalhador. Eu concordo contigo, eu concordo. Na grande parte, quando a gente está falando de Rio Grande do Sul, tá? Primeiro, o TRT aqui do Rio Grande do Sul, ele é referência para o restante do país, tá? Então, a gente tem, sim, uma justiça do trabalho ainda pró-trabalhadores. A gente tem juízes aqui que são... que tem um posicionamento extremamente pró-trabalhadores, né? Enfim, eu acho que... o ajuizamento ele é delicado porque ele vai protelar essa questão, né? Mas assim, ó, antes da gente chegar lá, eu queria fazer uma pergunta para a gente ser bem objetivo, e o trabalhador que está nos assistindo em casa, eu acho que é claro que ele se interessa por questões que vão sobre a disputa e o pagamento, como é que vai ser, mas concretamente, por exemplo, Júlio, tu é trabalhador do Clínicas, eu sou um técnico de enfermagem do Clínicas. O que vai mudar na minha vida? Ou não muda nada o que foi aprovado no STF? Cara, essa questão ainda é bastante delicada. Bastante delicada pelo seguinte: em tese, o trabalhador do Clínicas, o trabalhador do Grupo Hospitalar Conceição, ele não terá um reflexo com relação ao piso. Não terá impacto. Porque eles já recebem acima do piso. Em tese. Mas tem uma outra tese, tá, que ela está em construção, que é justamente a questão da insalubridade. Tá? Hoje já existe algumas discussões com relação à insalubridade sobre o salário base e não mais o salário mínimo. Porque, na verdade, a Constituição ela é muito clara. O salário mínimo não poderá ser indexador para qualquer tipo de benefício. Está lá claro na lei. Tá? E em caso de piso de categoria, deverá ser respeitado. Já tem a súmula, se eu não me engano, 444 do STF, tá? Que versa sobre isso. Ou seja, possivelmente haverá uma discussão futura, tá? E nós do Sindicato de Saúde, a gente tem dito isso, nós queremos primeiro ver o piso implantado aos trabalhadores e às trabalhadoras. Assegurar o piso. Sim, é isso, Inara. O piso é isso no contra-cheque. Primeiro, daí isso, depois a gente vai tratar da insalubridade. Aí a gente vai para a segunda luta, tá? Que é insalubridade sobre o piso da categoria. Bom, aí a história muda de figura. Aí sim atinge Clínicas e Conceição, porque a gente não está falando mais da referência da insalubridade, o salário mínimo, mas o piso da enfermagem. Ou seja, salário mínimo, 1.320, piso da enfermagem, 3.000, que seja lá 2.720, que seja 3.325 no caso de 40 horas, por exemplo, tá? Então, essa é uma discussão futura, né, e que a gente está trabalhando muito na lógica de pé no chão. Primeiro, estabelece o piso da enfermagem no contra-cheque de trabalhadores. A insalubridade, bom, isso é um assunto para depois. Sim. E, Nara, então pegando um exemplo assim, um hospital municipal do interior, para um enfermeiro que trabalha nesse hospital, vai mudar a vida dele a questão do piso? A mesma questão que o Júlio falou agora, né? Tem vários hospitais no interior que já pagam acima do piso, né? Eu vejo essa dificuldade maior não em hospitais, mas nos municípios. Na atenção básica, aí sim o salário é bem precarizado, né? E com o piso, então, a realidade dos trabalhadores vai melhorar. Vai melhorar. E vai ter um aporte de dinheiro do governo federal, né, para que se atinja o piso. O que tem chegado para nós no Sindicato dos Enfermeiros é que os enfermeiros não preocupam tanto a patronal, porque os enfermeiros são em menor número. Eu disse, no estado nós somos 31 mil. A majoritária, que são os técnicos, os auxiliares, né, o número é bem maior. Né? Eu acho que
300 mil. A gente trabalha muito com a nossa base aqui, né? A nossa Sim. base vai pegar 70 municípios, porque pega aqui todo o litoral, né? A Grande Porto Alegre, pega ali o Vale do Paranhama e a Costa Doce aqui, até São Lourenço ali, e a gente prevê em torno de uns 40 mil trabalhadores, só nesta parte, que são em torno de 70 Que mil não é todo o municípios. estado, Só que a gente está falando de 470 municípios ainda, né? Então, certamente, o número é infinitamente maior isso. A gente imagina aí em torno de... em torno de uns 100, 110, talvez um pouco mais do que isso, né? Talvez um pouco mais do que isso. Eu acho mais, porque se tem 31 mil enfermeiros... E são 170 mil trabalhadores, em torno disso aí, em torno de 130 a 140 mil técnicos de enfermagem. Então, o impacto realmente é bem maior, né? Na categoria dos técnicos e auxiliares, né? Porque o número de enfermeiros geralmente é menor. Porque assim, eu acho que é uma luta histórica, ela não começou agora, né? E também os trabalhadores que estão assistindo estão engajados nessa luta. Eu acho que é o que mais... Olha, que essa pauta tem chamado a atenção, que os trabalhadores da enfermagem têm pautado isso, não é pouca coisa, né? Inclusive, eu acho que a eleição do Lula muito se deu pelo engajamento do pessoal da saúde, né? Que trabalhou, resistiu, né? Salvou muitas vidas na questão da pandemia. Viu um presidente negacionista debochando, inclusive, do trabalho que eles estavam fazendo, e elegeu esse projeto, né? Então tem muita expectativa também sobre o que está vindo. A gente sabe que não é o ideal, mas também eu queria entender, eu acho que quem está nos assistindo também quer entender o seguinte: não é o ideal, mas tiveram um avanço? Sim, é um avanço, sim, com certeza, né? E vai ser, e será o primeiro passo para outros avanços na categoria da enfermagem. Como tu bem falaste na questão da pandemia, né? A categoria da enfermagem era invisível. E nós tivemos uma visibilidade do nosso trabalho, né? E um reconhecimento do povo brasileiro, do povo gaúcho. Eu lembro aquela carreata que nós fizemos, lembra, Júlio? Em maio de 2020. Das pessoas nos aplaudindo nas esquinas, verdade. nas sacadas dos edifícios. Aquela que saiu do Zumbi dos Palmares? Isso. Essa mesmo. Passamos por vários hospitais de carro e foi emocionante. Mas isso é importante também. Esse reconhecimento também é importante. Mas a gente precisa sobreviver, Guilherme. Não, né? O custo de vida. E Nara, e uma coisa que assim... E com qualidade de vida. Desculpa, Júlio, te interromper. Com qualidade de vida e com tempo, né? Para ter lazer, para criar nossos filhos, né? Para ter alegrias também. E não só estar ali na beira do leito, né? Assistindo os nossos usuários, né? Segurando a mão. Mas também a gente também precisa de uma qualidade de vida que, se a gente não tiver recursos suficientes, essa qualidade não vem. Desculpa. O que eu queria dizer, Guilherme, né? Assim, ó, esta visibilidade ela passou a ser muito grande, tá? E assim, ó, eu acho que tu traz bem essa questão do governo Lula, de ter um projeto de reconhecimento à classe trabalhadora como um todo, mas principalmente à enfermagem. Perceba que na semana passada lá na 17ª conferência, o Lula trouxe, trouxe o assunto, o cerne do assunto. Ele disse, eu vou pagar o piso da enfermagem. Mais ainda, ele disse assim, ó, o médico é o cara que faz a cirurgia, o médico é o cara que receita, mas quem é que está do lado do leito do paciente diariamente, durante a noite toda, é a enfermagem. Então, assim, ó, o presidente Lula passou a ter um conhecimento muito maior do que... Aliás, a população como um todo passou a ter um conhecimento maior o que é a enfermagem de fato, quando viu a resposta que foi dada pela enfermagem ao Sistema Único de Saúde. Isso a gente não pode negar, tá? A verdade é o seguinte, nós temos o melhor plano de saúde público do mundo, chamado Sistema Único de Saúde. Simples assim. Tá? Foi esse sistema que respondeu à pandemia. Se nós tivemos em torno de 700 mil pessoas que foram a óbito, bem disse o Lula, nós poderíamos ter chegado a 1 milhão de mortos no país. Muito se fala de quem morreu, mas não se fala de tantas vidas que foram salvas, né? Sim, eu perfeito acho, Júlio, isso. que esse número de 700 mil é subestimado. Porque muitas pessoas faleceram
depois das sequelas. Não, concordo contigo, né? concordo plenamente. Porque Nara. assim, só tem 2 dados, né, das pessoas que tiveram Covid. Quem morreu e quem sobreviveu é considerado recuperado. E a gente vê, por exemplo, o presidente do Conselho Estadual de Saúde, né, o Cláudio Augustin, que é da Executiva Nacional da CUT, está até hoje lutando, né, com as sequelas que o Covid deixou nele, assim, e com muita garra. Mas ele ficou 9 meses numa UTI. E para o governo federal, para o governo estadual, para o governo municipal, ele está recuperado. E não se fez nada, não tem um protocolo de atendimento a essas vítimas pós-Covid. Verdade. Mas olha só, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, ó, que tem muita gente curiosa que quer saber. Questão dos prazos, né? Quando vai ser pago o piso para os trabalhadores do setor público e do setor privado? E também gostaria que você fizesse essa distinção, né? Como é que vai ser agora os encaminhamentos para o pessoal que trabalha no SUS e para o pessoal que trabalha nos hospitais privados? Ou clínicas também, né? Bom, por lei, de acordo com esse parecer do STF, depois que ele fosse publicado, em 60 dias teria que pagar o piso, né? Porém, né, a gente espera que isso aconteça, mas a gente sabe que em alguns municípios, em alguns hospitais, tem muita clínica privada e esse piso também tem provocado uma série de demissões. Tá? Já começaram a demitir muita gente no setor privado e a gente pede que os colegas que, infelizmente, estejam nessa situação evitem de fazer acordos com a patronal sem o aval do sindicato. Tá? Né, Júlio? Porque pela nova legislação trabalhista, tu pode fazer acordo direto com o teu patrão. Geralmente, isso é danoso pro trabalhador, porque não tem conhecimento. Toda vez que chamar o empregador chamar o trabalhador para conversar, já vai estar em desvantagem, porque tu vai estar sempre olhando para cima. Tá? O empregador, infelizmente, é aquele cara que tu olha e que, em tese, está acima da tua pirâmide. Né? Porque ele é um empregador e porque tu é um empregado. Então, essa questão é bastante delicada. Então, fazer acordo coletivo individual é danoso certamente ao trabalhador. Então, o fundamental é busca teu sindicato, busca uma orientação do sindicato, tá? Os 2 sindicatos aqui na mesa, assim, de saúde e SERG, são 2 entidades... são 2 entidades atuantes, entendeu? Que dão esse suporte aos trabalhadores. Então, procura, vai no teu sindicato, vai à luta, porque senão a possibilidade de tu estar sendo enrolada ela é enorme. Só para ter uma ideia, Guilherme, nós temos a questão do Grupo Fleury, por exemplo, tá? O Grupo Fleury, ele tem tem em torno de 30 técnicos de enfermagem, tá? Que são coletadores. Esses caras todos foram mudado a função para não mais técnicos de enfermagem, mas coletadores. Eles mudaram 30 pessoas para não pagar o piso. Isso está acontecendo em inúmeros locais. Tá? Isso nós estamos sabendo e certamente nós vamos estar entrando com ação e vamos estar cobrando judicialmente. Para nós, o fundamental é que os caras reconheçam, porque a questão como um todo é o seguinte, precisa haver esse reconhecimento. Não é mais aceitável que as pessoas fiquem sendo empregadas por salários miseráveis. A gente tem salários miseráveis hoje. Tá? Trabalhador ganhando R$ 1.600, Guilherme, técnico de enfermagem. Tu cuida da vida de uma pessoa e a remuneração, o teu reconhecimento mensal é R$ 1.600. Isso é uma vergonha. Não precisa ir tão longe, Júlio. O governo do estado fez o último concurso público da Secretaria da Saúde, o vencimento do técnico de enfermagem, R$ 880. Imagina. E tem a questão também que tem um número que o trabalhador pode atender, né? Número de pacientes, né? Isso também não é respeitado na maioria dos hospitais. Esse aí é o dimensionamento, e daí sim, daí que a gente tem que cuidar. Porque tem uma área, né, que é a área do Corém, né, e a área dos sindicatos. Dimensionamento, o exercício, o regulamento do exercício da profissão é com o sistema COFEN-Corém, que é autarquia.
é governo federal, tá? Os sindicatos tratam dessas outras questões, do salário, do assédio. É que o que eu vejo é o seguinte, que é muito preocupante, é que trabalhadores ganhando muito mal e cada vez mais sobrecarregados. Porque o que vai acontecer? Vão começar a demitir cada vez mais e fazer com que aquele que ficar atenda mais pacientes. Então, daqui a pouco, se a gente não cuidar... Isso já acontece. Mas aumentando agora com a demissão... A tendência é ampliar. Ampliar. E aí, daqui a pouco, um técnico ali tá com 10, 15 pacientes, imagina. Não, isso já acontece. Isso já acontece. A gente vai falar de 20, 25 pacientes. Imagina. Isso é um absurdo. Por exemplo, um enfermeiro ficar com 2, 3 andares. Imagina. Não. Ficar com a saúde mental, mas, então, cirúrgico e a internação, por exemplo. Então, assim, a princípio eu quero entrar, Guilherme, eu quero entrar numa coisa que tu trouxe aí, que eu disse que eu ia falar, que era o sistema COFEN-Corém. Tá? Eu quero dar uma cavocada. Olha assim, ó, o COFEN acabou se metendo, tá? Eu vou falar aqui, vou abrir o verbo. Acabou se metendo em algo que não era seu de direito, tá? A questão dos direitos trabalhistas, ela é prerrogativa das entidades sindicais. O sistema COFEN-Corém, ele tem a obrigatoriedade de fiscalizar o exercício legal da função, tá? Então, assim, ó, primeiro, tá? A gente não pode fazer essa fala e não reconhecer que o Corém aqui do Rio Grande do Sul é um enorme parceiro da gente. Tá? É um enorme parceiro da gente. E muitas vezes esteve junto conosco na luta pelo piso, mas verdade seja dito, o sistema COFEN-Corém, tá? E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando do sistema como um todo, se atravessou numa pauta que não é deles. Tá? Se atravessou numa pauta que é das entidades sindicais, pois bem... E até nos prejudicou, Júlio, quando lançou uma cartilha... Tá aí. Lançou uma cartilha que rola até hoje, e foi o sistema COFEN-Corém que nos atrelou o piso à jornada. Aquela porcaria da tabela que eles fizeram lá atrás, tá? Sim. Acabou dando argumentos para a questão da... Vincular o piso à carga horária. Da proporcionalidade do piso, tá? Eles lá atrás fizeram essa coisa de lançar, vai ser tanto para esse, que faz essa jornada, que faz essa jornada. E fizeram isso de forma equivocada, porque o piso não é atrelado. Ou seja, o sistema COFEN-Corém, que tem que fiscalizar o exercício, não tem prerrogativa para tratar sobre direitos trabalhistas. É exclusiva das entidades sindicais e as pessoas acabam fazendo confusão. O Corém não nos ajuda no piso. O Corém não tem que ajudar nada. Aliás, não deveria nem ter se metido. Mas, enfim, tá? E quando eu falo do Corém, na verdade estou falando do sistema COFEN-Corém, né? Estou falando a nível nacional. Porque, volto a insistir, aqui no Rio Grande do Sul, o Corém foi muito parceiro em todas as nossas lutas. Sim. Tá? Lá quando a Inara trouxe aqui no início, Guilherme, que a gente fez a caminhada, o Corém estava junto com a gente. Tu entendeu? Então, a galera aqui do Corém do Rio Grande do Sul... Não, em Brasília também, quando a gente foi defender o piso lá, o PL 2564... Perfeito. O Corém também levou o Corém aqui do Rio Grande do Sul... Cara, vamos lá, vamos puxar saco aqui dos caras. Mas assim, ó, são diferenciados com relação a grande parte do sistema aí pra cima. A gente tem muitos problemas com a questão COFEN-Corém, porque se atravessaram, no meu entendimento, a gente não devia. Certo. Olha só, então, em setembro, a partir de setembro, o piso da enfermagem começa a ser pago. É isso? Eu não diria isso. 60 dias? 60 dias. Eu não diria isso. Eu diria o seguinte, deve ser pago. Agora, se vai ser pago, aí o troço fica complicado. Porque as 9 parcelas estão garantidas, o Lula disse. Sim. Retroativos a maio, então... E até o 13º. Mas se a gente for a fundo na questão da própria legislação que o STF acabou... Cara, não sei se sapateou, se picotou, o que os caras fizeram. Eu sei que eles praticamente... menos mal quem não é mérito ainda, né? Não é mérito, a gente não está discutindo mérito, a gente está discutindo simplesmente a suspensão da liminar lá do Barroso. Ou seja, isso vai ao pleno ainda ser discutido amplamente, com a defesa de todas as entidades ainda. Esse troço tem pano para manga ainda. Mas a bem da verdade é que eu não diria ainda, tá, que é setembro. Tá? Eu não tenho afirmado que é setembro pelo seguinte. Ok, ontem foi publicado a ata do julgamento. Tá? Então, a partir de ontem, começa a contar 60 dias. Mas, por exemplo, o empregador poderia dizer o seguinte, não, mas o sindicato não me procurou para negociação de pagamento do piso. Os caras poderão dizer isso, né? Nós já chegamos aqui a consenso no Centro de Saúde que a gente vai notificar todas as entidades que a gente tem conhecimento e dizer assim, ó, a partir da publicação da ata, o Centro de Saúde está disponível para abrir as negociações sobre o piso. Bom, a nossa posição sobre o piso é a conquista é histórica e não tem como nós fazer uma negociação para rebaixar piso.
Isso é posição da direção, já tiramos isso, né? Agora, nós temos obrigação de conversar, nós temos obrigação de discutir. Então, a gente vai fazer a discussão. Então, mas lembra que, por exemplo, lugares que a gente não chegar com a informação de que nós queremos abrir o espaço para conversar sobre o piso, as pessoas vão dizer, mas o sindicato não me procurou para fazer negociação sobre o piso. Então... E isso é para o privado e para o público? Também é importante fazer a diferenciação. Tá, assim, desculpa, Guilherme. Por exemplo, no governo do Estado, tem 2 sindicatos, que é o Sintergs e o Sindicep. O Sergs pode entrar como terceiro interessado, né? Essa é a figura, né? Mas o Sindicep e o Sintergs é que tem que ver essa questão dos enfermeiros ou dos técnicos de enfermagem lá no governo do Estado. Qual é a malandragem? A malandragem, por exemplo, no caso do enfermeiro, tu faz o concurso para enfermeiro, mas o teu cargo é especialista em saúde, assim como psicólogo, como advogado, como jornalista, como quem entrar na Secretaria da Saúde, que for de nível superior, o cargo dele é especialista em saúde, né? Então, isso acho que ainda vai dar mais trabalho para esses sindicatos do serviço público, né? Do que para nós. Nós entramos e como interessados, por exemplo, em Porto Alegre aqui tem o Simpa, né, que também é parceiro nosso, sindicatos municipários, mas a gente entra como terceiro, a gente não procura não invadir, como o próprio Júlio falou antes, a base de ninguém. Mas o mais, assim, entre público e privado, o mais difícil vai ser a negociação com os privados. A gente acredita que pode ser. Pode ser. Pode ser com o privado o mais difícil, né? Mas, por exemplo, nós vamos notificar o sindicato patronal. Tá? O Sindiospa, por exemplo, é um sindicato que vai pegar todos os hospitais de Porto Alegre, né? Todas as clínicas geriátricas, longa duração. Então, todas as entidades que estão dentro do... Sindiospa. Não, mas o Sindiospa não me representa porque eu não sou filiado. Não se trata de ser filiado ou não. O teu representante legal é ele. Então, nós fizemos a negociação com ele. E esse pessoal que trabalha também de cuidador de idoso, que é técnico também, como é que eles vão ser... Essa questão é meio delicada, tá? Tem porque, muitos, assim, né? Tu pode ser técnico de enfermagem e ser contratado... Como é cuidador. uma opção tua, tá? Tu pode ser contratado como cuidador. Mas eu sou cuidador aqui. Sim, tu é cuidador. Tá? Tu não é técnico de enfermagem, porque técnico de enfermagem tem lá um quinês específico para isso. É técnico de enfermagem. Né? Algumas pessoas estão dizendo, eu sou coletador, eu fui contratado como coletador, mas a função do coletador é do técnico de enfermagem. Eu entendo. Mas a verdade é o seguinte, se tu foi contratado como coletador, tu és um coletador, tu não és técnico de enfermagem. Tu não foi contratado como técnico de enfermagem. Pode haver um desvio de função? Pode. A gente pode questionar isso? Pode. Mas a questão como um todo o coletador é coletador, o técnico de enfermagem é o técnico de enfermagem. É diferente da situação que tu falou, que eles eram técnicos de enfermagem e foram transformados em coletadores. Sim, isso é uma mudança contratual unilateral. O empregador mudou. Quando eu, técnico de enfermagem, fiz um contrato contigo, eu assinei lá o documento como técnico de enfermagem. E tu foi lá sozinho e mudou o nosso contrato. Tá? Então, isso é ilegal. Agora, quando o cara é técnico de enfermagem, tem uma formação de técnico de enfermagem, mas ele acaba aceitando a função de cuidador, bom, ele é cuidador. Não, e tem uns outros absurdos, eu estava me lembrando agora, como essa questão da gravidade da questão do piso, não é só aqui no estado, né, em todo o país. Um conselho regional de medicina, acho que é do Rio de Janeiro, CREMER, disse o seguinte: pode tirar os enfermeiros, porque assim, o técnico e o auxiliar, ele tem que trabalhar sob a supervisão do enfermeiro. Tu não pode contratar o técnico se não tiver um enfermeiro supervisionando o trabalho. Previsto na lei de criação. Lei de exercício profissional. O que o CREMER disse? Não, o médico pode supervisionar o técnico não pode. Não precisa mais de enfermeiro. Um absurdo. Entendeu? Eles falam tanto em questão de ato médico e tal, mas nessa questão, o técnico e o auxiliar só podem trabalhar com a supervisão do enfermeiro. Mas o que a gente vê de absurdos, né, também queria mencionar nesse programa, aproveitar esse espaço, que está acontecendo no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, não pagar os trabalhadores, sabe? Sim. Isso é um desrespeito, né? O cara trabalhou, isso deveria ser crime, né? Sim, e o sindicato dos enfermeiros
vai lançar um edital de greve a pedido, né? E a gente já tem outras ações com relação ao Instituto de Cardiologia, porque não só o salário, o FGTS também das pessoas está Então, ao mesmo tempo que a gente está discutindo o piso e ao mesmo tempo o pessoal não estão nem pagando, né, o salário que existe hoje. Pois é. Então aí está o desrespeito com a saúde, né? Tu falaste do Instituto de Cardiologia, daí eu me lembrei o seguinte. O Instituto de Cardiologia é um grande beneficiado pelo governo do estado, porque ele administra o Hospital de Viamão, o Hospital de Padre Jeremias, lá de Cachoeirinha, né? O Hospital Regional de Santa Maria. E Alvorada. Além de Brasília. De Alvorada. Então, como é que um hospital com tantos problemas, o governo do estado vai terceirizando os seus hospitais próprios para o Instituto de Cardiologia? Ele está recebendo um bom dinheiro aí. Agora, o Hospital de Viamão fechou há algum tempo já a maternidade, né? Ninguém mais nasce em Viamão. E agora também fechou o serviço de traumato, que era referência ali para Alvorada, Cachoeirinha, para toda aquela região ali. Tem a RS 40, que também tem muitos acidentes, né? Fechou o serviço de traumato. Então, por quê? É porque estava dando um déficit de R$900 mil por mês. Negocia com o governo do estado. Agora tu fecha um serviço. Isso eu já disse, inclusive, em audiência na Assembleia. Se você é contratualizado pelo SUS e tu vai escolher, isso dá lucro, isso não dá, credencia esse hospital. Claro. Descredencia esse sujeito. Não, vamos longe. Te lembra da questão da PUC? Foi exatamente isso. Tava dando prejuízo a maternidade da PUC e a PUC disse, eu tô fechando o serviço. Não, fechou a maternidade, fechou a pediatria, fechou o TINEL. Mas assim, né, o que a gente percebe é o seguinte, a luta, porque quem vê de fora, assim, olha lá, a enfermagem, o pessoal da saúde está tendo conquistas, né, mas é uma luta muito mais profunda, né, tia? Inclusive, por isso, por pagamento do salário, como é que está essa questão do atraso ali no Instituto de Cardiologia? Quando é que deveria ter entrado e há quanto tempo está atrasado? Por lei, é sempre até o 5º dia útil, né? É quinta-feira passada. Os trabalhadores deveriam ter recebido quinta-feira passada e acabaram recebendo segunda-feira agora, tá? E somente salários até R$3.600. Ou seja, todos os trabalhadores acima do valor não receberam nada. Os caras não foram nem inteligentes, por exemplo, de dar um pouquinho para cada um, né? Ou seja, pega o dinheiro que veio do Sistema Único de Saúde, né, e divide de forma proporcional a todos para que todos possam salvar pelo menos parte das suas dívidas. Agora, alguns trabalhadores conseguiram receber, ok, né, e os outros não vão pagar nada das suas dívidas. Então, por quê? Porque, na verdade, existe, no meu entendimento, isso é falta de gestão. Tá? Eu diria, quando tu tem para gerir o hospital, em vez de alguém com formação em administração hospitalar, tu coloca alguém formado em geografia para administrar o hospital, as coisas já ficam mais complicadas. Não que a pessoa possa ter ou não ter competência de estar administrando. Agora, a tua formação é geografia e tu vai administrar um hospital, gente, aí é complicado, sabe? Complicado. Então a gente acaba vendo situações como essa. Agora, o problema da cardiologia, ele vai muito mais além. Né? Ele tem outros problemas e a gente está trabalhando muito na lógica de dizer o seguinte, precisa de uma auditoria, precisa de investigar o que está acontecendo, porque assim, o dinheiro que entra, a gente tem acesso. Tá? Então, portal de transparência, né? Todo portal de transparência da Prefeitura Municipal, um município que tem a saúde regionalizada, regionalizada, né? Aqui é saúde plena em Porto Alegre. Plena. Gestão plena. Gestão plena. Como a gente está falando de Porto Alegre, que tem gestão plena sobre a saúde, todo o dinheiro das 3 esferas passa por Porto Alegre até chegar nos contratualizados, né? E aí, então, a gente tem o acesso aos valores que entram. Agora, e o valor que está saindo? Cadê a transparência do cardiologia com relação ao que eles pagam efetivamente? Né? E como é que está essa questão? Porque botaram greve, né? Greve a partir de sexta-feira. Greve já é como quando não tem mais o diálogo, não tem mais possibilidade, né? Então, não tem mais como dialogar, não tem mais como negociar, no Instituto é greve mesmo. Na verdade, esse é o grande problema, Guilherme, porque tu quer ver uma coisa, as entidades sindicais são as entidades que poderão estar conversando com o trabalhador e tentando, dentro do possível, tentar tranquilizar o trabalhador. E quando o hospital não conversa com as entidades sindicais, por exemplo, não chamou o sindicato dos enfermeiros, não quis falar com o Sindicato de Saúde,
Tá? Nós pedimos para eles, vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo. Não abriram conversa. Quando tu não abre conversa, automaticamente o sindicato não tem argumento para levar o trabalhador e dizer o seguinte, pessoal, vamos lá, se nós efetivamente não produzirmos, a gente não tem como receber no mês seguinte. Então, tem argumentos que a gente vai conversar com o trabalhador e vai tentar sensibilizar. Não que a gente vai dizer o seguinte, não faça greve. Não, a gente está dizendo, cara, olha só, chegamos até aqui. Tá? Produzimos todo um movimento que está movimentando o Estado como um todo, né? O próprio, a gente conversou ontem com o Fernando Ritter e o Fernando disse, olha só, a produção do cardiologia se eu não me engano, 70% a 80% do Estado. A gente está falando que é 70% do Estado do Rio Grande do Sul. Sabe lá o que é isso? Toda a produção de cardiologia, desse serviço, é um hospital que faz. Os outros hospitais que fazem, que se eu não me engano, se é a Santa Casa, Hospital de Clínicas, GHC, e eu não lembro qual é o outro agora, tá? Os caras fazem 20% a 30%, enquanto 70% é prestado... Do atendimento de cardiologia. De cardiologia, né? Exatamente. E aí, 55% é Porto Alegre e 45% do estado do Rio Grande do Sul. Então, percebe quanta gente vai estar, quem sabe, até indo a óbito por causa da falta de um serviço que o Estado... Verdade seja dita, o Estado está fazendo o corpo mole para resolver o problema, tá? No nosso entendimento, se efetivamente o cardiologia, tá, não está conseguindo sobreviver, faz a intervenção. Exato. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Do Estado. O que a gente vê também é que é o seguinte, né? O senso comum ali, muitas pessoas vão dizer, o trabalhador está revoltado e vai penalizar o paciente, vai penalizar a população. Não, jamais. A gente estava conversando com os trabalhadores sobre isso, Guilherme. Tá? A gente tá falando, gente, olha só, percebam o seguinte, nós temos o dever de cobrar o que é nosso, nós precisamos, a partir de ter chego até aqui, de ter feito esse movimento de greve, tá? Que deve iniciar na sexta-feira, nós não podemos retroceder. Nós precisamos que haja alguma atitude de fato do gestor público. E tem o atendimento, tem as escalas, né? Não é assim. Então, é isso que a gente vai trabalhar. A greve no serviço de saúde... tu tem até 30% tu pode fazer greve, né? Nos hospitais, 30%, 50%, é isso aí. Na verdade, assim, primeiro, a legislação ela não deixa claro isso, né? Isso é um medão pra gente, porque a gente quer fazer greve, a gente se sente no direito de fazer greve, não, e a legislação não deixa claro isso, né? Mas tem outra coisa também, não é o sindicato que faz greve. Isso é fundamental. O trabalhador daquela entidade... Ouvindo, isso é fundamental dizer. O trabalhador tem que... Eu quero greve, eu vou fazer greve. Né? A greve não pode ser feita pelo sindicato. O sindicato é a ferramenta que organiza a greve. Que organiza, ajuda, né? Mas isso é tirado numa assembleia, né? Com os trabalhadores. O trabalhador tem que assumir esse risco. Né? Agora eu quero ver como é que vai ser a negociação com, por exemplo, o Instituto de Cardiologia. Né? Não está nem pagando os trabalhadores, como é que eles vão fazer com a questão do piso? Cara, tu sabe que isso é um problema enorme. Para ter uma ideia, por exemplo, nós estamos muito próximos de fechar a nossa negociação coletiva com o Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre. Se tem uma proposta que é razoável, a gente vai acabar levando para a Assembleia para que apreciar. Agora, nós não temos qualquer indicativo ainda do Sindicato dos Hospitais Filantrópicos, justamente porque o Cardiologia, Camaquã, estão atrasando as nossas negociações. Isso é a sacanagem que acontece com a filantropia. Tá? Só para tu ter uma ideia, Guilherme, a proposta vexatória que nos trouxe o Sindicato dos Hospitais Filantrópicos o INPC, que é 4,36, pagos em 4 parcelas, 2 nesse ano e 2 no ano seguinte. Não, os caras estão de brincadeira. Sacanagem isso. Falta de respeito. Não, e a gente, até nessa questão de negociar tanto com o Sindiospa quanto com o Sindiberf ou com a FEOSUL, né? A gente tem que ter muito cuidado para não retroceder, não perder direitos. Porque nós temos muitas cláusulas sociais garantidas nas negociações, né? Como o descanso digno, todas essas questões. E se tu vai um pouco mais firme, eles então vão tirar tal cláusula social. E a gente não pode penalizar o trabalhador. Eles estão querendo que o próprio trabalhador pague o piso. E muitas vezes... Olha, Guilherme, é isso aí mesmo. E tu sabe, Guilherme, que a gente acaba fazendo essa conversa e ela é fundamental, e principalmente quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir, né? É fundamental a gente falar dessas questões do cardiologia, mas a gente precisa trazer uma outra preocupação com relação ao piso, tá? Nós temos hoje o financiamento do piso da enfermagem para esse ano e para o ano que vem. É verdade. Tá? Para o ano que vem ainda nos preocupa muito, até porque... Infelizmente, a gente fez uma luta pequena, eu acho que ela deveria ter sido mais forte,
mas a questão como um todo, o piso da enfermagem não podia ter ficado dentro do arcabouço fiscal, e acabou ficando dentro do arcabouço fiscal. Tá? Com isso, o que vai acontecer? Ele vai começar a comprimir as outras políticas públicas. Isso nos preocupa muito. Acho que essa discussão a gente ainda vai ter que fazer com o governo federal para essa discussão. Sim, tem que fazer. É. Todas as questões relacionadas à saúde têm que sair do arcabouço fiscal. Né? E também que a gente, historicamente, né, revogação da emenda constitucional 95 do governo Temer, que congelou por 20 anos os investimentos em saúde. Isso é imediato, essa revogação. E que a gente chama até do revogaço, né? E também da emenda 86 do orçamento impositivo, né? Das Sim. emendas parlamentares. Que eu também tenho, um posicionamento contrário às emendas parlamentares, mas enfim. Da forma como o SUS está gerido hoje, financiado... Essa questão é bem complicada, porque tu acaba pegando dinheiro público para dar dando na mão do parlamentar lá fazer a sua própria campanha com o seu próprio... como se fosse o seu dinheiro, quando na verdade é o dinheiro dos nossos impostos. Né? E essa questão eu acho que é bem pertinente trazer, Inara. Mas enfim, essa questão do arcabouço fiscal, algo nos preocupa muito a saúde dentro do arcabouço. Isso, né? é uma das propostas que a gente defendeu, tanto na Conferência Estadual de Saúde, que aconteceu agora em maio, quanto semana passada em Brasília, na 17ª Conferência Nacional. Tirar a questão da saúde dessa parte do arcabouço fiscal. Sim. Companheiros, nosso programa está se encaminhando para o final e a ideia do podcast, claro, é problematizar, é informar os trabalhadores para que eles saibam exatamente o que está acontecendo e o tamanho da luta, mas também é trazer um recado de esperança, né? Então, gostaria que vocês fizessem a saudação final de vocês, também deixando uma mensagem de esperança para os trabalhadores com esse recorte da questão do piso nacional da enfermagem. Inara. Obrigada, Guilherme. Agradecer novamente o convite, né, para a gente estar aqui com o camarada Júlio, né, que a gente está sempre junto aí nos sindicatos irmãos. E a mensagem que eu digo para o trabalhador é que confie no seu sindicato, procure o seu sindicato, né, e ajude a construir o seu sindicato, né? Porque poucas pessoas também têm dificuldade nessa construção. E, sim, tem que sempre esperançar. Eu não queria usar esse termo da esperança do piso, porque é um direito nosso, assim como o direito à saúde. O piso é um direito e nós temos que cobrar esse piso. Essa é a minha mensagem final. Muito obrigada. De minha parte, Guilherme, agradecer muito aí a combativa Inara, né, do Sindicato dos Enfermeiros, dizer que é uma grande satisfação estar podendo aqui conversar contigo, nesse espaço da Central Única dos Trabalhadores, que é uma central extremamente coerente nas lutas que faz, tem nos apoiado muito na questão saúde, principalmente na pandemia, e eu acho que essa questão do piso vai acontecer. Eu tenho plena convicção que a fala do presidente Lula, quando diz o piso vai ser pago em 9 parcelas, como já foi definido, a gente tem plena convicção que este cara que veio na lógica de, mais uma vez, recuperar tanta coisa que foi perdida ao longo dos últimos 4 anos que a gente teve clareza, né? E muita gente parece que não enxerga ou não quer enxergar. Enfim, acho que a gente, certamente, muito em breve, a gente vai estar percebendo o piso da enfermagem no contra-cheque das trabalhadoras e dos trabalhadores. Fortaleça seu sindicato, fortaleça tudo isto que a gente procura entregar às trabalhadoras e aos trabalhadores da saúde. Tá certo. Obrigado, Inara. Obrigado, Júlio, pela participação. Esse foi mais um podcast Sem Ponto, uma realização da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul em parceria com os sindicatos bancários de Porto Alegre. Nos sigam nas redes. O Sem Ponto tem um perfil no Instagram, @semponto, onde a gente divulga os cortes aqui dos programas que são feitos. E o nosso programa é transmitido pela página do Facebook da CUT-RS e pelo canal do YouTube Sindibancários Poa. Nos acompanhem, mandem sugestões de pauta e nos vemos na próxima semana.